Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós declaramos que até aqui nos ajudou o Senhor. Cobre com o teu sangue a nossa família, Senhor. Cobre nossos filhos. Livra-nos da maldade, dos planos do inimigo, de toda sorte, Pai, de maldade. E nós oramos agora para que novas bênçãos entrem no nosso caminho, novas bênçãos entrem na nossa família, novas bênçãos entrem no nosso futuro. Oramos o nome de Jesus Cristo para que novas bênçãos na saúde, novas bênçãos de conquista, de vitória, de projetos, de sonhos sejam realizados no nome de Jesus. Senhor, tua palavra diz que tu traz o vinho novo, que o Senhor faz novos céus e nova terra, que o Senhor transforma o homem em nova criatura e que o Senhor tem um novo caminho. Por isso nós declaramos em nome de Jesus que coisas novas estão entrando na nossa vida. O sobrenatural do Senhor está sendo liberado. Derrama da tua graça sobre nós, no nome de Jesus Cristo. E que cada pessoa que está entrando nessa oração seja curada, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Damos bem-vindo ao Espírito Santo, aonde nós estamos. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de fazer aquilo que ele deseja. Sim, ó Deus. Nós oramos para que a vontade do Senhor venha sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que nós te pedimos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você. E eu quero trazer uma revelação. Eu tenho falado muito sobre Naamã. Falei na oração da manhã e quero falar também agora na oração da noite. Naamã foi sensível à voz daquela menina que trabalhava na casa dele. Nós nunca podemos ignorar quando Deus usa pessoas para falar e para ministrar ao nosso coração. Muitas vezes pessoas simples, pessoas que não são importantes aos olhos dos homens, mas são importantes aos olhos de Deus e é importante aos olhos daquele que vê, daquele que consegue enxergar Deus usando uma pessoa. É por isso que eu digo o que a Bíblia diz, que Deus usa quem Ele quer para trazer a nós a sua mensagem. Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele fala através de circunstâncias, Deus fala através de pessoas, Deus fala através até das coisas negativas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Agora, a Bíblia diz que Naamã, ele fez uma jornada. Ele saiu da terra dele e foi até onde o profeta estava. Ele saiu da Síria para ir a Israel. Entenda uma coisa, toda vez que você quiser muito, sabe, ouvir a Deus, receber uma palavra de Deus, que você quer ter uma experiência nova na sua vida, você precisa fazer uma jornada profética. E essa jornada profética na vida de Naamã foi muito real. Ele saiu do país dele até um outro país para buscar uma cura, para buscar um milagre da parte de Deus. Eu quero que você preste atenção. Deus, Ele quer que você saia da sua zona de conforto. Toda vez que você quiser algo mais de Deus, você tem que sair da sua zona de conforto, você vai ter que sair da onde você está e ir em busca do seu milagre. O profeta teve que sair da onde ele estava. Ele teve que ir até onde estava o profeta Eliseu. Ele foi em busca de um ambiente profético, em busca de uma palavra de Deus. E a minha pergunta é, o que você tem feito para ir em busca de uma palavra de Deus? O que você tem feito para ir em busca de um ambiente profético, onde Deus vai falar com você, onde você vai receber de Deus,
onde vai ter instruções divinas para a tua vida. Entenda, se você quer mais de Deus para a sua vida, você precisa fazer uma jornada profética. Você precisa se movimentar, buscar, sair da sua zona de conforto e ir até onde Deus ele tem programado a sua bênção. Deus poderia ter enviado alguém até Naamã? Poderia. Mas nesse caso, Deus fez ele sair da onde ele estava e ir até onde o profeta estava. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que se movimentar. Há direções de Deus que vêm no movimento, que vêm em você, sabe, partir em direção a buscar algo novo para a sua vida, algo de Deus para você. E você sabe, tudo que é novo vai trazer batalhas até na sua mente, porque Deus está lhe direcionando a uma coisa e você começa a pensar na distância, você começa a pensar nos recursos, você começa a pensar no seu tempo e você pensa no desgaste de uma viagem, tudo mais, N itens para que você não vá. Mas quando você acredita que Deus está falando com você, quando você acredita que Deus está lhe direcionando a algo, você vai, você se movimenta e é aí que o milagre começa a acontecer. O milagre na vida de Naamã não aconteceu só quando ele se encontrou com o profeta. O milagre na vida de Naamã começou desde o momento que ele deu ouvido a essa menina. Essa menina que estava trabalhando na casa dele, ali começou o milagre na vida dele. Sabe, os pequenos começos, eles são importantes. Os pequenos começos, a maneira como você vem a crer, a maneira como você se entrega, a maneira como você começa algo bem pequenininho. Eu me lembro da primeira escola de profetas. A primeira escola de profetas foi extraordinária na minha vida, particularmente, porque eu fiz lá na minha cidade mesmo, eu morava no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu me lembro quando eu lancei a escola de profetas, eu tinha 100 e poucos mil inscritos no meu canal era muito pequeno, e eu me lembro que eu comecei a anunciar para as pessoas e eu disse, olha, nós vamos fazer uma escola de profetas, você que quer aprender a ouvir a voz de Deus. E as pessoas começaram a me chamar no meu celular e não tínhamos uma equipe para isso, não tinha pessoas trabalhando para mim, nada disso. Mas eu mesmo respondi às primeiras pessoas, as pessoas me mandavam mensagens, eu conseguia responder elas. Depois eu não consegui mais responder porque passou dos 100 mil mensagens por semana. E eu me lembro que no dia do evento da Escola de Profetas, eu estava assim muito ansioso, sabe? Eu estava muito ansioso porque eu não sabia se aquilo iria dar certo, eu não sabia se realmente aquilo era um projeto de Deus, porque quando você começa algo, você não tem uma perspectiva, sabe? Que aquilo ali vá além do que você está acostumado. E eu me lembro que as pessoas começaram a bater foto no avião, chegando no aeroporto e mandando. E quando chegou o início da Escola de Profetas, eu me lembro que estava completamente cheio aquele auditório. E dali em diante, quando terminou aquela Escola de Profetas, Deus falou para mim, agora você só vai fazer em capitais, e agora você só vai fazer em hotéis, e agora você tem que fazer próximo a aeroportos. E Deus começou a falar comigo ali muitas coisas, e desde então eu não parei mais. Ou seja, tem coisas que começam pequeno, mas sabe o que é você ouvir a Deus? Eu ouvi Deus falando para mim. Sabe, eu começar as escolas de profeta e ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e ter esse direcionamento. Às vezes as pessoas, elas criticam aquilo que não sabem. Quando pessoas criticam o profético, ou criticam os dons espirituais, ou criticam o mover de Deus, elas falam do que elas não sabem. Deus não falou com elas aquilo, mas Deus falou comigo sobre isso. E eu estou obedecendo uma direção de Deus. É que nem quando Deus falou para mim que eu deveria me posicionar como um profeta, eu nunca quis que me chamassem de profeta. Eu nunca busquei isso na minha vida. Eu nunca busquei, sabe, que realmente as pessoas me chamassem de profeta. No entanto, eu fui dando direção para as pessoas
eu fui ensinando nas escolas de profetas, eu fui me posicionando e Deus, Ele foi testificando e foi confirmando essa palavra. Eu quero dizer a você que está aí, sempre que Deus falar algo com você, se mova. Pode ser algo bem pequenininho. Sabe, Deus falou com Naamã e ele foi lá, ele não sabia, ele não conhecia o profeta Eliseu. Naamã não sabia quem era. Na verdade, Naamã estava na expectativa de conhecer um homem diferenciado. Quando ele chegou lá, o profeta Eliseu não o recebeu. Aí você diz assim, puxa, mas que homem grosso, nem para receber uma autoridade. Não, Eliseu não recebeu. Eliseu, ele mandou alguém dizer a Naamã que ele deveria ir ao Rio Jordão e ali mergulhar 7 vezes, e então ele seria curado. E a Bíblia diz que, em primeiro momento, Naamã ficou indignado, ele deixou ali, na verdade, que as suas emoções descontrolassem. E aqui vem uma questão importante. Quando o nosso orgulho, sabe, deixa que as nossas emoções, elas fiquem controladas pela carne. Nossas emoções, quando são controladas pela carne, elas sempre vão arrastar você para fora do milagre, arrastar você para fora do seu destino profético. Até aquele momento, Naamã estava no seu destino profético, certo? Até aquele momento estava indo tudo bem, estava tudo certo naquele momento. Mas no momento que ele não foi recebido pelo profeta, porque ele achou na cabeça dele que o profeta iria vir até ele, iria colocar a mão sobre as suas feridas, a sua lepra, e iria orar ao seu Deus, e então ele seria curado. E não foi nada disso que aconteceu. E aqui nós devemos pontuar uma coisa importante. Sempre quando nós estivermos sendo dirigidos por Deus, nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente está pensando. Muitas vezes Deus vai fazer coisas na nossa vida e Ele vai movimentar as coisas de uma maneira diferente de como a gente está pensando. Porque você pensa, não, Deus vai fazer desse jeito, e Deus faz de um jeito totalmente diferente. Não, Deus vai usar essa pessoa, e Deus não vai usar aquela pessoa, Deus vai usar, sabe, um lugar, ou Deus vai falar com você de uma forma particular. O que você tem que entender é que quando você está numa direção de Deus, vai haver mudanças na forma das coisas acontecerem. E isso Naamã não estava acostumado. Sabe por quê? Porque ele tinha uma mente militar. E nada contra uma mente militar, mas a mente militar dele era muito organizada. Sabe, a mente da Naamã era ordem, hábitos, horários. Ele era um líder, então ele dava os comandos, ele sabia o que representava a palavra honra, o que representava a palavra respeito, o que representava a palavra, sabe, amor à pátria. Tudo isso ele entendia, ele tinha uma mente militar. Então ele não entendeu que uma autoridade divina como o profeta Eliseu, não o recebeu. Ele não entendeu isso, porque dentro da cabeça dele, ele tinha um outro conceito de autoridade, e o conceito de Naamã estava certo. Só que o que ele não entendia é que Deus estava querendo, através disso, sabe, tratar dentro dele. Porque às vezes a gente pensa, não, porque Deus tem que fazer desse jeito, não, porque Deus vai fazer daquele outro, não, porque se não for assim não vai acontecer. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. E por mais louca que seja uma direção, por mais louca que as coisas estejam, nós devemos entender que Deus, quando estamos numa rota profética, estamos no nosso destino profético, nós temos que controlar, sabe? Nós temos que controlar o nosso espírito crítico, nós temos que controlar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade ela é formada pela cultura, ela é formada por aquilo que você faz habitualmente, ela é formada por uma família, ela pode até ser formada por um sistema religioso, ela pode ser formada por muitas coisas. Então nós temos que entender que Deus, ele faz as coisas do jeito dele, certo? Deus estava trabalhando naquele momento, ali no coração de Naamã. E Deus vai, para trabalhar em nós, ele vai quebrar certas culturas dentro de nós. Ele vai quebrar certas mentalidades dentro de nós para que nós possamos avançar
para que possamos romper e para que possamos conquistar. Então escuta essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus na tua vida. Às vezes você não vai entender, mas cabe a você dominar sobre aqueles sentimentos que vão tentar, sabe, lhe indignar. Puxa, eu vim aqui, eu esperava receber uma oração especial, eu esperava receber uma direção, sabe? Eu esperava que o profeta sentasse na minha frente, contasse toda a minha vida de frente para trás e trás para frente e me desse a direção dos próximos passos. E eu só pude cumprimentar ele, talvez, às vezes nem consegue cumprimentar. E você pensa, puxa, mas e por que eu vim aqui? Será que eu estou perdendo meu tempo? Não, Deus está trabalhando aí dentro de você. E a Bíblia diz então que Naamã, ele se voltou indignado e quis retornar para sua terra. E a Bíblia diz que um dos soldados dele disse assim, meu pai, se o profeta tivesse falado uma coisa mais difícil para o senhor fazer, será que o senhor não iria ter feito? Para você ver a estima que os soldados tinham por ele, a estima, o cuidado, a honra, né, que os soldados tinham. A Bíblia diz que ele era um homem valente. A Bíblia diz que Naamã era um homem valente. Era uma característica dele, ele era um homem valente. Valente porque teve vitórias militares, teve conquistas militares, era reconhecido e os seus soldados o honravam. E a Bíblia diz que Naamã, mais uma vez, olha só, mais uma vez, aí já vem a menina que falou com ele, o profeta que mandou o seu servo falar com ele, e agora a terceira vez Deus fala com ele. Deus fala com ele através de um soldado e diz assim, Naamã, se o profeta tivesse falado uma coisa mais difícil, você não iria fazer? Sabe o que Deus faz às vezes conosco? Deus nos notifica no Espírito. Até se você não ouviu a minha live que eu ministrei às 9 horas da manhã, depois você ouve, certo? Porque Deus nos notifica no Espírito. Nós temos notificações do Espírito. Nós não podemos dizer, não, Deus não está falando comigo. Não, Deus pode sim estar falando com você. E a sua alma, ela tem que aprender a capturar. Ela tem que aprender a capturar quando Deus está falando. E a Bíblia diz que Naamã, então, segue em direção ao Jordão. Eu acredito que amanhã eu vou trazer a terceira parte dessa mensagem sobre Naamã na oração das 6 horas da manhã, certo? Mas eu creio que até aqui você foi muito abençoado e você extraiu lições que são importantes e que certamente vão fazer a diferença na sua vida, amém? Eu quero rapidamente, antes de orar o Salmo 91, eu quero falar de uma direção que Deus me deu. Pela manhã até eu comentei na oração que Deus me dirigiu a orar por pessoas com câncer, certo? Alguém me pediu oração por uma pessoa de Portugal com câncer, até um youtuber. E eu comecei a orar pela manhã por pessoas com câncer e hoje eu vou orar novamente agora de noite por pessoas com câncer. E se você conhece famílias que alguém está com câncer na família, por gentileza, pega essa oração e manda para essa família agora, certo? Pega o link aqui da oração e manda para essa família, manda para essas pessoas, porque certamente nós vamos orar e Jesus Cristo é aquele que cura. Jesus Cristo é aquele que cura. Eu creio muito quando Deus fala comigo, é que nem quando eu estava indo para BH, eu tinha uma escola de profetas lá e um senhor me encontrou no aeroporto e ele falou sobre Alzheimer e mal de Parkinson, algo que estava atacando ele. E naqueles dias ali eu comecei a orar por isso e agora eu senti novamente de orar nesse sentido, de orar para que as pessoas com câncer sejam curadas. E a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então nós vamos unir a nossa fé, estamos milhares de pessoas aqui em nossas orações, vamos orar porque Deus é Deus de milagres. Amém? Bem, se você quer participar do nosso evento chamado a Masterclass A Cura, onde nós vamos falar sobre as emoções, a gerir as emoções, inteligência emocional. Inclusive, Thiago Brunet vai estar comigo falando sobre inteligência emocional. Diego Menin, Diego Souza, minha esposa, que é uma craque na área de raízes da alma, certo? Porque às vezes a pessoa é ansiosa, às vezes ela tem esse ímpeto que nem Naamã tinha, né? Naamã era uma pessoa que tinha aquele ímpeto, né? Era uma pessoa que se deixava dominar muito fácil com orgulho, e a Bíblia nos diz que Naamã naquele momento ele se dobrou
Então, tem emoções. Se você quer viver o seu destino profético, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, sabe, controlar as suas emoções vai lhe ajudar muito. E não apenas no seu destino profético, mas em todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas finanças, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Porque quem não aprende a lidar, sabe, com os contrários, quem não aprende a lidar com as situações adversas, quem não sabe lidar com gente, com pessoas difíceis, não vai viver grandes coisas. E eu sei que Deus tem grandes coisas para cada um de vocês. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aí junto comigo, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e se puder, compartilhar com 10 pessoas, faça isso, compartilhe, porque nós vamos orar e vamos orar também por pessoas que estão com câncer, amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua causa. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade, a dor, o que você está enfrentando, e nós vamos orar para que o novo de Deus entre aí, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração a Deus é para que vidas sejam tocadas, abençoadas, transformadas, restauradas, e que o novo de Deus entre agora nessa vida, o novo de Deus, a nova oportunidade, novo trabalho, novo contrato, novo cliente, as novas vitórias, as novas conquistas, as novas notícias, as novidades dentro da sua casa de salvação, de transformação, de mudança, de libertação, de cura. E também, Senhor, o novo órgão, o novo sangue, o novo, Senhor, o novo sistema respiratório, o novo sistema circulatório. Eu quero declarar que o novo de Deus está entrando na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e cancela agora. Eu digo: escuta aqui, Satanás, acabou para você todo ataque espiritual contra a saúde física, contra a saúde emocional, contra a família, contra o casamento, contra os negócios. Eu digo agora: saia do caminho dessa pessoa. Eu digo: sai, em nome de Jesus Cristo. E que sobre a vida dessa pessoa venha um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de milagres, um tempo de grandes vitórias, um tempo de grandes conquistas, um tempo de avanço, um tempo de bênçãos na vida dele, na vida dela. Senhor, cerca essa pessoa de benesses, cerca a vida dela de proteção, que o sangue de Jesus cubra os filhos, cubra o casamento, cubra os negócios, cubra os projetos, cubra os sonhos. Eu quero declarar também, Pai, que tudo aquilo que não estava funcionando, tudo aquilo que não estava indo para frente, tudo aquilo que estava travado, comece a ser liberado, que comece a funcionar, que comece a acontecer no nome de Jesus, que portas se abram, que grandes oportunidades cheguem, que grandes conexões se concretizem em nome de Jesus, e que haja justiça nas portas. Toda injustiça nas portas, tudo que foi roubado, tirado, tudo que foi, Senhor, de alguma maneira defraudado, nós oramos agora para que haja restituição total, completa, 100%. Em nome de Jesus Cristo, declaramos que vai haver transbordamento de bênçãos, abundância na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, Senhor, e que a tua unção venha sobre a vida dos teus filhos. Arranca todo jugo, todo peso espiritual, toda opressão, todo peso, Senhor, todo tipo, Senhor, de nuvem
negativa, de trevas no caminho, na vida, na casa da pessoa. Nós oramos agora e declaramos: sai, 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 em nome de Jesus. E que essa casa seja cheia da presença, da glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que no nome de Jesus Cristo, que este lar seja abençoado, essa família seja abençoada, a paz de Deus entre agora nesse lar e que essa vida seja tocada no nome de Jesus Cristo. E damos graça a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Diga comigo: obrigado, Jesus. Jesus te ama. Eu e a minha esposa amamos vocês. Um forte abraço para toda a tua casa e para toda a tua família. Até mais, gente querida.